paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário geral de Trindade. Gostaria de compartilhar com você uma mensagem muito importante da Palavra de Deus. Uma pequena mensagem, porém é significativa para nossas vidas. Quero falar sobre a importância do conhecimento. A importância do conhecimento. Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Deus, usando o profeta Oséias, ele disse que naquela época o povo israelita estava sendo destruído por falta de conhecimento. A falta de conhecimento. E por que o povo de Deus estava sendo destruído por faltar conhecimento? Por que estava faltando conhecimento? Ele disse aqui para os sacerdotes, os pastores da época, que eles rejeitaram o conhecimento e esse povo estava sendo liderado por homens que não priorizavam, não davam valor ao conhecimento, não priorizavam o conhecimento. E eles não tinham conhecimento nem para eles mesmos, muito menos para transmitir ali para aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam vivendo na escuridão, porque o salmista Davi disse no Salmo 119, versículo 105, que o conhecimento da palavra de Deus é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E quando a pessoa está sem o conhecimento, ela está caminhando em trevas e não sabem o melhor caminho a pegar, as melhores decisões, por falta de conhecimento. Veja bem, a qualidade de vida do ser humano, você vai concordar com o que eu vou dizer, é determinada pelo seu conhecimento, pelo grau do seu conhecimento, seja na vida espiritual, seja na vida secular, na vida financeira. A qualidade de vida da pessoa é determinada pelo seu conhecimento. Vou citar um exemplo. Uma pessoa, ela consegue um emprego, um trabalho, que confere a ela um salário alto, que dê para ela viver uma vida melhor com a sua família. Mas por que ela conseguiu este emprego? Porque ela tem o conhecimento suficiente para exercer aquela profissão. A outra pessoa, por não ter tal conhecimento, ou seja, conhecimento técnico, ou conhecimento nos estudos precisos ali para exercer aquela função, por não ter o conhecimento, a pessoa não consegue aquela vaga, aquele emprego, e terá que se sujeitar a trabalhar num serviço inferior
ganhando um salário inferior. Então, por aí você observa a importância do conhecimento, seja na área espiritual, seja na área material, na vida secular. A qualidade de vida. Quem sabe você que está vendo este simples vídeo, você está numa posição elevada, você deve isso, grande parte, ao conhecimento que você tem. Você estudou, você batalhou, hoje você está nessa posição porque você pagou o preço para possuir o conhecimento, para que hoje você tivesse a posição que você tem, que você está. Tudo você teve que pagar um preço para possuir o conhecimento. Portanto, se tratando da vida espiritual, é muito mais sério, é muito mais importante o conhecimento da palavra de Deus. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos da Bíblia. Provérbios capítulo 3, versículo 13. Abra aí a sua Bíblia. Provérbios capítulo 3, verso 13. Está escrito assim: bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem, é a pessoa que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. A palavra está falando que mais do que feliz é a pessoa que adquire o conhecimento. Provérbios 2, verso 6, está escrito assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a sabedoria, e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Está vendo aí que o conhecimento, ele é de Deus para nossas vidas. Provérbios capítulo 8, verso 10. Estou falando da importância do conhecimento. Provérbios 8, verso 10, diz assim: aceita a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Aqui a palavra de Deus está nos aconselhando para nós darmos mais valor ao conhecimento, darmos mais valor à correção de Deus do que a prata, do que a riqueza, e dar mais valor ao conhecimento do que ao ouro. Por exemplo, se alguém te der um ouro, uma quantidade de ouro, e te der o conhecimento, qual que você vai escolher? A maior parte das pessoas escolheriam o ouro, mas a palavra está falando que o conhecimento, ele vale muito mais do que o ouro. Por isso nós devemos priorizar o conhecimento. E muitas das vezes nós não damos valor ao conhecimento. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 1, verso 23. Apenas mais alguns versículos aqui que fala da importância do conhecimento. Provérbios 1, verso 23, está escrito assim: convertei-vos
pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Deus está falando para a pessoa aceitar a repreensão dele e converter, abandonar o erro, e ele vai derramar o Espírito Santo sobre aquela pessoa e vai fazê-la saber, conhecer a palavra de Deus. Portanto, é da vontade de Deus que nós conheçamos a sua palavra. Vamos continuar. Mas, porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como a tormenta, sobrevindo-vos a perda e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão do seu próprio conselho, dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Deus está falando aqui que Ele chama a pessoa ao arrependimento, e quando essa pessoa recusa atender a Deus, recusa, como ele disse aqui, ó, o verso 29, porquanto aborreceram o conhecimento. Tem pessoas que odeiam, que aborrecem o conhecimento, elas não desejam conhecimento, muito menos conhecimento da palavra de Deus. E Deus está falando aqui, porque vocês rejeitam o conhecimento da minha palavra, vocês vão passar por apertos, situações difíceis, e vocês vão clamar. Olha para vocês verem aqui, o verso 26 e 28. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Aqui Deus está dizendo que quando a pessoa rejeita o conhecimento, não interessa o conhecimento da palavra de Deus, essa pessoa ora, ela clama até de madrugada, ela passa por momentos de aflições na sua vida, ela ora e Deus não responde, porque ela rejeita o conhecimento da palavra de Deus. Ela não interessa o conhecimento da palavra de Deus. Veja que é muito sério quando a pessoa não interessa o conhecimento, principalmente o conhecimento da palavra de Deus, principalmente o conhecimento das Escrituras Sagradas. Em Oséias 4, verso 6, Deus disse que estava rejeitando os pastores da época para que eles não fossem mais sacerdotes, porque eles estavam rejeitando o conhecimento, eles não procuravam o conhecimento. E aqui Deus está falando que a pessoa que não interessa o conhecimento da palavra de Deus, que rejeita a repreensão de Deus,
que Deus não vai ouvir essa pessoa quando ela estiver em desespero, que clamar. A Bíblia diz que Deus está longe dos ímpios, mas Ele ouve a oração dos justos, daqueles que temem a Ele. Portanto, nós necessitamos a cada dia crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Tem mais alguns textos aqui, você pode anotar aí e ler. Mateus 28, do verso 18 a 20, quando Jesus ressuscitou, Ele deu a ordem para os pregadores: ide, pregai, batizai o povo e ensinai. Então, ensinar a palavra é o que eu estou fazendo aqui agora, é o mandamento de Jesus, o mandamento que Jesus deu, não só para pregar, batizar o povo, mas dia após dia ensinar a palavra de Deus, porque o povo, nós precisamos crescer no conhecimento. Em Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, está escrito que Jesus subiu ao monte e ele viu uma grande multidão. Então ele abriu a sua boca e começou a ensinar. E ali ele deu todos os ensinamentos de Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, que são chamados de o Sermão da Montanha, porque foi ali, ele ensinou ali, não propriamente na montanha, mas numa planície. Esses 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, Jesus ele ensinou ali, ele priorizava o ensinamento, porque ele sabia que o pessoal não adiantava curar as pessoas como ele curava, não adiantava libertar as pessoas ali dos demônios, expulsar os demônios, curar os enfermos e não ensinar a elas a palavra. As pessoas precisam, após aceitar Jesus, serem libertas das enfermidades, libertas dos demônios, elas precisam passar pelo ensinamento da palavra de Deus. Não só até o batismo, mas depois do batismo, a vida cristã, ela tem que passar por ensinamentos constantes da palavra do Senhor. Em Atos capítulo 20, do verso 20 até o 31, você vai ver que Paulo, ele era um homem que ensinava constantemente a palavra de Deus. E ele disse lá que ele estava limpo do sangue de todos. Se alguém se perdesse, não era por falta de seus ensinamentos, porque ele ensinava dia e noite a palavra de Deus. Portanto, se ele não tivesse ensinado tudo que as pessoas precisavam saber para serem salvas, aquelas pessoas que se perdessem por falta de seus ensinamentos, Deus iria requerer das mãos dele. Deus está falando com você que é líder, que é pastor. Paulo disse, Atos 20, do verso 20 ao 35, ele estava limpo do sangue de todos, porque ele ensinou tudo que o povo precisava saber. Portanto, se você não tem ensinado, porque hoje muitos conquistam o povo e só pregam as bênçãos, mas muita coisa séria que as pessoas precisam saberem para estarem com a sua vida preparada para o arrebatamento da igreja, não tem sido ensinado. Deus está falando que Ele vai requerer
as almas que se perderem por falta de ensinamento, Deus vai requerer essas almas das mãos dos responsáveis. Portanto, um pregador, principalmente aqueles que são líderes, se você deseja ser um pregador do Evangelho, uma pregadora, você precisa amar a leitura bíblica, o conhecimento da Palavra de Deus, para que você tenha capacidade de transmitir os ensinamentos do Senhor Jesus de uma forma simples, mas um conhecimento genuíno, um conhecimento 100% bíblico. Vou deixar para você ler também Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 16. O apóstolo Paulo falou para Timóteo assim: olha, Timóteo, persevera na leitura, persevera ensinando, cuida da sua vida diante de Deus e cuida da doutrina, do ensinamento, porque fazendo isso, você vai perseverar salvo e vai salvar as pessoas que te ouvirem. Aí está a importância do ensinamento. Paulo disse que, você pode ler 1 Timóteo 4, verso 9 até o 16, eu vou ler aqui apenas o verso 16, para você ver a importância do ensinamento. Olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensinamento. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quando a pessoa persevera lendo e aplicando os ensinamentos na sua própria vida e ensinando as pessoas, o próprio pregador persevera salvo e as pessoas que o ouvem e aceitam a mensagem são salvas. Portanto, o ensinamento, o conhecimento é de suma importância nas nossas vidas. Que Deus te abençoe. Fica aí esta simples mensagem, mas que é muito poderosa, porque é a palavra de Deus. Já deu para você ver um pouco como é importante o ensinamento, o conhecimento. Você precisa olhar por você mesmo. Será que você tem buscado o conhecimento da palavra de Deus? Será que você tem parado para ouvir? Hoje, o conhecimento ele é grátis. Você só precisa pagar o preço, que é o estudo, né? O preço do conhecimento é o estudo. Tanto na vida secular quanto na vida espiritual, nós precisamos de conhecimento. Quanto mais você estudar, melhor vai ser para a sua vida. Quanto mais você se preparar, melhor vai ser para a sua vida, para você conquistar nessa vida. E enquanto mais você buscar conhecimento da palavra de Deus, mais você vai ter condição de viver melhor para Deus, viver melhor nessa terra e estar preparado para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Quem falou com todos foi o missionário Geraldo Trindade.